Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos entrando no ar só para fazer a coluna Conversa Tributária com vocês, hoje ao vivo. Hoje, dia 18 de novembro, são 18 horas e 46 minutos e estamos entrando no ar para fazer uma coluna ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre a robotização, o uso de robôs, alguns cases de sucesso e outros de... Aliás, na verdade, com a mesma empresa, com case de sucesso e com case de insucesso. Mas tudo bem, tudo certo, vamos olhar o que dá para a gente conversar sobre isso. O pessoal já está entrando no ar aqui e eu tenho uma surpresa para vocês, não me deixe esquecer de falar sobre o que nós estamos aprontando. Aliás, eu já vou falar agora, que é para não esquecer, e depois a gente fala novamente. Deixa eu só fazer aqui para não dizer alguma coisa. Vai dar certo. Dia 26 de novembro, às 16 horas, nós vamos fazer uma coluna extra ao vivo para que as pessoas que assistirem hoje, dá tempo de vocês avisarem outras pessoas, nós vamos fazer ao vivo aqui pelo Facebook uma conversa com vocês sobre e mostrando um robô funcionando ao vivo, um robô que nós produzimos aqui na Decision. Estou aqui na Decision, né, nas segundas-feiras, a gente sempre privilegia estar aqui, e nós vamos fazer então dia 26, 26, hoje é 18, é uma terça-feira, 26 às 4 da tarde, nós vamos fazer essa coluna, então nós vamos fazer essa conversa ao vivo, utilizando um dos robôs da Decision, mostrando para vocês como é que esse robô funciona ao vivo. E então, assim, quem quiser assistir, quem quiser indicar para amigos, vai ser na terça-feira, dia 26 de novembro, às 4 da tarde, ao vivo, tá bem? Então aí a gente vai poder ver, vai poder olhar um robô funcionando ao vivo. A Valéria Silva está aqui com a gente, já entrou, é sempre a primeirona, né? O Gedson também, como é que vai, meu amigo? Como é que está Panambi, no interior do Rio Grande do Sul, lá pertinho da região das Missões? O André Luiz também está com a gente, Anderson Rodrigo está com a gente, som e imagem ok, a Valéria Silva é sempre o nosso controle de qualidade. Muito obrigado, Valéria Silva, pela tua colaboração, pela tua presteza aqui com a gente. O professor Egberto Coelho está aqui com a gente também. Vamos ver se não recebi ainda, Egberto, a nova versão eletrônica do livro DCTF Web, FDRI, enfim, todas essas obrigações que hoje decorrem do meio eletrônico no ambiente web. Não recebi ainda, não sei se já saiu. E também o Anderson Rodrigo está aqui, que é de Canoas, o Anderson Rodrigo, aqui pertinho de Porto Alegre. Eu estou falando ao vivo aqui da sede da Decision IT, na terceira perimetral, uma área de serviços aqui em Porto Alegre, onde ficam várias empresas de tecnologia, de serviços e assim por diante. Bom, hoje nós vamos falar então, né, nossa meta é fazer uma coluna mais curta, mais objetiva. Tá bem, Egberto? Tá bom, tudo certo. Olha, eu tô só informando, viu? Porque eu quero ter acesso à tua obra, que eu achei muito interessante, utilizo nas minhas aulas, inclusive, tá? Então, tamo junto. Então, assim, olha só, nós vamos falar hoje sobre robotização, e por falar em robotização, ó, o Gedson tá dizendo que tá tudo bem lá por Panambi, e assim por diante. A nossa colega Cássia Firman também está aqui com a gente. Obrigado.
e nós estamos aqui ao vivo, então, como falamos, tá? Nós vamos, dia 26, na terça-feira da próxima semana, fazer ao vivo vamos correr o risco de fazer uma demonstração ao vivo aqui no Facebook, com a utilização de um robô para fazer um processo da área tributária ao vivo com vocês, tá bem? E acho que é importante vocês indicarem, colocarem para outras pessoas também que a gente vai fazer essa demonstração ao vivo, porque tem muitas empresas atrás de soluções robotizadas para a área do back-office e assim, não tem muitas ofertas hoje em dia, mas os preços já estão caindo, e isso faz com que se permita ter mais oferta, mais concorrência desse processo de robotização para o back-office. Nós aqui na Decision trabalhamos com essa robotização para o back-office, especialmente na área contábil e tributária. Bom, hoje eu vou falar sobre, então, alguns casos, né? Na verdade, são 2 casos que eu acho que são bastante importantes. Desculpa, deixa eu só tomar uma aguinha aqui que... Uma garrafinha do clube de clientes da Decision IT. Não é merchandising, que eu estava precisando tomar uma aguinha mesmo, ela que estava aqui em cima da mesa. Aliás, acabou virando merchandising, né? Olha só, gente. Eu vou traçar aqui com vocês um plano que é o seguinte, um plano para a gente poder fazer uma análise que é a seguinte. Pegando a Boeing, tá? A gente teve aí, a Boeing ficou nos últimos meses aí nos noticiários por conta dos acidentes, né, com o 737 MAX, né, aqueles aviões que tivemos um acidente, foram 350 pessoas aproximadamente que foram vítimas, né, fatais dos acidentes na Indonésia e na Etiópia, né? Então, mas assim, eu só estou fazendo menção a esse caso, que é para exatamente para esses 2 acidentes, que é para exatamente a gente não pensar que uma coisa tem relação com a outra, tá? Então, assim, o 737-300 é montado numa fábrica e tem um nível de complexidade diferente do que nós vamos falar, que é a linha de montagem da Boeing para a linha 777 e para a linha também 787, o chamado Dreamliners, né, ou Dreamliners, que são aviões mais complexos, são aviões maiores, enfim, tá? Então, assim, só para não dar confusão de conceitos depois então é por isso que aconteceu, não tem nada a ver acidentes com aviões 737 MAX, que a própria Boeing reconheceu que tem problemas e que estava resolvendo, e os aviões 777 e 787. Nos casos de aviões 777 e nos modelos 777 e 787 Dreamliner, Dreamliners, né? Sei lá por que eu falei Dreamliner, a Dreamliners, o 777 e o 787, eles são aviões que são montados em fábricas nos estados da Carolina do Sul e Washington, tá? Então, assim, são 2 fábricas, uma delas, eu acho, se eu não me engano, é de Washington, tem 36 mil pessoas trabalhando na fábrica, eles entregam 12 jatos por mês. Imagina montar 12 aviões por mês, e a meta passaria a ser montar 14 aviões por mês, entregar 14 aviões por mês com o uso da robotização. Então, o que a Boeing fez? Ela anunciou que iria fazer um processo de robotização, fez uma linha de montagem. A Camila Moraes também entrou com a gente aqui, fez uma linha de montagem onde o trabalho era robotizado para a produção do 777 e do 777 e voltou atrás. Agora, semana passada, no dia
14, dia 13 ou 14, a Boeing anunciou que o processo de robotização da linha 777 foi um insucesso para algumas pessoas, né? Mas, enfim, a notícia é essa que está circulando pelo mundo, e que ela voltou atrás e vai utilizar mão de obra humana na produção dos aviões 777. Bom, aí a gente vai fazer aquelas comparações, né? Por que na linha 777 não deu certo e por que na linha 787 deu certo, está dando certo, tanto que a estratégia da Boeing é colocar o mesmo processo de robotização da linha 787 na linha 777, que são aviões um pouco menores. Claro, o 787 é um pouco maior, mas são aviões muito próximos de tamanho, enfim. Mas o que acontece? E eu acho que aí é que é o grande lance para a gente pensar. Na linha 777, a ideia é que os robôs fariam mais do que fazem na 787. E aí houve uma tentativa de automação completa da linha de produção. Ou seja, se exclui o humano do processo e se coloca apenas máquinas. Olha o que diz a própria Boeing, né? A ideia do 787, que é com uma mistura de robô e de humanos, né? Os humanos usam um equipamento que é chamado de exoesqueletos, que são mecanismos que permitem com que o humano possa realizar tarefas com menos força e com menos esforço físico e, portanto, com mais atenção e com menos cansaço, aumentando a produtividade. Então, todo aquele processo de fazer os furos na fuselagem do avião continua sendo feito por robôs, eram feitos por robôs e continuam feitos por robôs, tanto na linha 787 quanto na 777. Só que na linha 777 se foi adiante, se colocou também os robôs, colocando toda a parte de fixação, com rebites e com outros dispositivos para poder fazer a fixação da fuselagem no avião. Este processo gerou, para terem uma ideia, um aumento de retrabalho. Então, se precisou mais trabalhadores, porque aquilo que o robô estava fazendo tinha menos qualidade do que o que os humanos faziam, por incrível que pareça, porque um processo humano, um processo mecânico, em teoria, um robô faria esse trabalho melhor, né? Está até no nosso imaginário isso. Então, assim, aqui a ideia é desmistificar um pouco essa ideia de que o robô sempre vai fazer melhor do que o humano. Eu propriamente já disse isso, que o robô é mais rápido, que o robô faz sempre da mesma forma. Então, assim, todo esse processo de robotização, ele passa sempre por um humano pensando como vai utilizar o robô e como o robô vai se comportar no ambiente real. E muitas vezes o ambiente real não é tão adequado ou tão aderente àquilo que foi projetado. E é por isso que a gente acaba tendo diferenças entre o laboratório e o mundo real. Normal, não é? Quando a gente desenvolve alguma coisa que é nova, o robô permite fazer algo que o humano não faria. Como eu sempre digo aqui, né? O trabalho repetitivo, o trabalho arriscado, por exemplo, desmontar bombas. Então é muito melhor mandar um robô para sacudir uma mala suspeita, um saco suspeito que pode ter um artefato explosivo ou qualquer coisa desse tipo, do que um policial. Por mais equipamento que tenha, o risco de que tenha algo contaminante ou de algo explosivo é muito arriscado para colocar uma vida humana. Então se coloca um robô, né? Então a ideia é basicamente essa. E a combinação dos dois, para vocês terem uma ideia, na linha de montagem do 777 e do 787,
8, 7, essa aqui é mista, essa é uma linha de montagem mista, e essa é uma linha exclusivamente robôs. Se pretendia uma linha exclusivamente robô e uma linha mista. A produtividade da linha mista é superior e muito mais confiável, segundo a própria Boeing, os números que ela, a reportagem que ela permitiu que fosse feita, coloca com que a linha do 787 seja uma linha mais robusta, com menos trabalho e menos custo. Tá? Então, a gente tem a ideia de que o robô não fica doente, que o robô não... Mas o robô precisa de manutenção, o robô também precisa de peças de reposição, quando ele é um robô físico. Quando é um robô lógico, que funciona só dentro dos computadores, é um programa que precisa de aperfeiçoamento, ele precisa, sim, de eventualmente de uma pausa para trocar, substituir versões ou componentes do robô. E o que eu quero colocar para vocês aqui, que é o mais adequado, eu acho, o mais curioso da história, é que na iminência de colocar todo o trabalho fora que foi feito neste projeto aqui, a própria Boeing já colocou que passou aproximadamente 4 anos tentando fazer um aperfeiçoamento, uma adaptação na linha de montagem para que os robôs continuassem trabalhando. E os custos crescendo, porque como a parte da robotização não estava dando conta de tudo que estava projetado, os custos de refazer estavam exigindo mais horas do que as outras linhas de montagem. Então, deixando na linha mista ou na linha só de humanos, a produtividade acabava sendo maior, por incrível que pareça. O que tu está dizendo, Mauro? Tu está querendo dizer que o uso de robôs não gera produtividade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que só pelo fato, e agora no mercado anda uma profusão de especialistas em robotização que chega a dar medo. A mim, pelo menos, dá medo. Quando a gente fala assim, olha, vai ter lanchonete robotizada, bacana. Que experiência é essa? Quem está por trás? Quanto tempo tem de processo de robotização para garantir que as coisas vão funcionar, que numa lanchonete tenha higiene, que numa lanchonete tenha a produção adequada, que o alimento está sendo manipulado de forma adequada e assim por diante. Ah, mas não tem mão humana, então a contaminação vai ser menor. Claro, já falamos até sobre isso aqui, nas vantagens de ter uma lanchonete robotizada. Sim, não vai ter contaminação humana, isso não significa que um alimento contaminado, que uma cozinheira, ao perceber o aroma do alimento, pode se dar conta de que aquele ingrediente não está bom, que ele está eventualmente estragado, pode até estar na data de validade, mas deu uma pane na fábrica e mandou um produto sem uma determinada qualidade. E isso vai afetar a produção final. O humano tem essa percepção, o robô não tem. Então, assim, a gente tem que, deve, quem sou eu para dizer o que tem e o que não tem, né? Mas deve ter essa atenção no sentido de que o robô não resolve tudo. E é o que eu venho dizendo. Os processos, pelo menos a experiência que nós temos aqui, é que os processos mais simples, quando depende de mão de obra, exclusivamente de mão de obra, para fazer tarefas manuais, este processo a gente consegue liberar as pessoas. Outro dia teve uma pessoa que eu mostrei numa aula um dos nossos robôs funcionando e a pessoa me disse assim, ele corrige também o problema, porque assim, era uma situação numa escrita fiscal, que eu disse, olha, ele vai dar tal problema e tal, e assim por diante. Ele disse, mas ele resolve o problema? Eu fiquei espantado com a pergunta, porque primeiro eu pensei que era uma provocação de que
se nós tivéssemos uma solução que pudesse resolver todo o processo de escrita, não precisaria um humano. Não precisaria um humano. Não precisaria do papel do analista tributário. É muito engraçado. A Patrícia Alves também entrou aqui com a gente. A Patrícia Afonso. Obrigado pela presença. A gente teria uma situação bem de dispensa do humano, porque aí sim, com o uso da inteligência artificial, poderia ter toda uma análise e fazer a correção de um determinado dado. Mas aí, gente, nós estamos falando de uma solução muito mais complexa do que aquela que eu estava apresentando. E aí, a combinação entre o conhecimento e a experiência do humano, é isso que nós apostamos, não quer dizer que seja uma regra de ouro para todas as empresas, né? Mas aquilo que nós acreditamos aqui na Decision é que o processo de robotização tem que ir na parte mais simples, naquela parte mais operacional. A gente conseguindo liberar as pessoas dessas tarefas operacionais, nós vamos chegar num ponto onde essas pessoas poderão ter atenção e contribuição para o negócio a partir da liberação de tarefas operacionais. Então, assim, para resolver problemas, sim, precisa uma pessoa pensar, puxa, olha só, essa CFOP aqui estava errada, essa operação aqui estava mal escriturada, estava dizendo que era despesa e, na verdade, isso aqui é compra para insumo de produção. Por hipótese, vamos imaginar que aí, porque não podia ter substituição tributária, ou tinha, ou vice-versa. Bom, aí se descobre que isso está errado. Ah, bom, então vai lá e corrige dizendo que não tem substituição tributária, ou se tinha, exclui, enfim, faz o procedimento só no âmbito tributário. Mas e os reflexos no custo? E os reflexos na contabilidade? E os reflexos que vão ter na logística, no armazenamento? Ou será que isso foi para o inventário correto? Será que isso foi para o almoxarifado correto fisicamente? Então, todos esses questionamentos que estão correlatos podem ser feitos através da inteligência artificial? Podem. É muito mais sofisticado e absurdamente mais caro do que uma solução que vai liberar os humanos de trabalhos extremamente operacionais, extremamente práticos, manuais. Então, assim, quando a gente fala em robotização, é preciso que a gente entenda, como é o caso, por exemplo, da Boeing, como a gente estava conversando aqui, em que ela parte do 8 para o 80, na expectativa, né, num processo de 8 para o 80, num processo onde ela está arriscando mais. E está tudo certo. É uma política ou é uma tentativa da empresa de partir do processo de montagem de uma aeronave totalmente manual para um processo totalmente automatizado em 4 anos, que foi o que eles tentaram fazer. Não tiveram sucesso. Não tiveram sucesso, na verdade, assim, na implementação propriamente dita. Mas todo o aprendizado que teve nesses 4 anos, eu duvido que não tenha sido útil para a própria... Cristiano Bittencourt também está com a gente aqui. Não tenha sido útil para a própria Boeing. Então, assim, de uma certa forma, toda essa experiência foi útil, sim, para a companhia. A questão é, o resultado que estava se esperando aqui, nesse processo de robotização totalmente automatizado, é que não deu certo. Mas é isso que eu acho que é o mais importante, é a adaptabilidade. O que estava acontecendo na linha do 787? Na linha do 787, estava havendo uma produção mista, onde os humanos estavam aumentando a produtividade com o exoesqueleto. Então, puxa, que bom que começou a ter uma forma de fazer produção onde o ser humano continua sendo valorizado, onde ele continua tendo a percepção de risco, onde ele continua tendo a percepção de esse feeling, isso que o humano tem e que o robô não vai ter, que é essa percepção
do risco de um cheiro diferente na fábrica, para saber que tem algo que está dando errado, de uma percepção de cor, de uma coisa no ambiente que o próprio robô não tem. Então, para mim, a grande, né, aqui a diretriz que a gente trabalha, como eu disse, é sempre trabalhar com a produtividade que pode ser almejada pela redução da tarefa manual, da tarefa estritamente manual, mas que permita a liberação dessa pessoa para fazer outra atividade. Então, é verdade isso, que no caso da Boeing, mesmo tendo liberado, eles dizem que não haverá dispensa de funcionários e nem contratação. Então, veja, quando eles colocaram essa linha de produção totalmente robotizada, eles não dispensaram funcionários. E agora, quando eles passam a fazer mista, também não haverá. Por quê? Porque as pessoas que estão fazendo o retrabalho do robô vão para uma etapa anterior, onde eles vão trabalhar junto com os robôs, fazendo, então, uma simbiose dessa linha de produção, dessa produtividade almejada pela Boeing. Tomara que tenha sucesso e tomara que isso gere mais segurança para as pessoas que estão trabalhando na operação e também para aquelas pessoas que tenham mais trabalho onde eles possam ser valorizados. Essa eu acho que é o grande aprendizado que nós devemos ter. O cuidado em acreditar que um robô possa resolver todos, como se fosse uma caixa de Pandora, onde pudesse resolver todos os problemas da companhia. Então, assim, nós vamos ter um robô na área tributária. Então tá bom. Então agora nós não vamos mais ter problema de classificação fiscal de mercadorias. Nós não vamos mais ter problema de alíquota. Nós não vamos mais ter problema de embarque. Nós não vamos mais ter problema de mercadoria que sai com um código, mercadoria que entra com um código errado. Enfim, isso não existe, gente. Isso não existe. Desculpe, mas ainda, pelo menos, não existe. Há muitos mecanismos para melhorar, sim. Para melhorar a performance de logística das empresas, sim. Mas isso não é do âmbito do robô tributário e também muitos robôs têm problema, sim, na hora de separar a mercadoria. Conheço alguns centros de distribuição em que tem robôs que fazem a manipulação e, eventualmente, as caixas não estão bem colocadas, eventualmente, tem mercadorias trocadas nas caixas e acaba separando um produto que não é o produto adequado. Então, assim, uma das coisas que facilita muito nisso é a utilização do código de barras, né? Já falamos aqui também sobre o GTIM aqui nessa coluna. Meus amigos, então, assim, caminhando para o nosso final, por favor, divulguem que na terça-feira, dia 26, nós vamos às 4 horas da tarde, 16 horas pelo horário de Brasília. Então, no dia 26, na próxima terça-feira, às 16 horas, nós vamos fazer ao vivo uma transmissão pelo Facebook com a utilização de um dos nossos robôs fazendo um trabalho do back-office de forma automatizada, de uma forma robotizada. Essa demonstração ela também vai permitir que vocês se inscrevam e possam utilizar o nosso robô, ver o robô atendendo vocês, né, fazendo um trabalho que vocês fazem hoje. Então, bom, nós vamos falar direitinho, vamos explicar bonitinho na própria quarta-feira, tá? Na quarta-feira a gente vai fazer uma demonstração e nós vamos também fazer uma instrução de como vocês vão poder tirar proveito desse processo de robotização que a gente vai mostrar na quarta-feira. Então, nós vamos mostrar e vamos dizer, olha, se você quer utilizar, vendo com seus dados, enfim, fazendo aquilo que a gente vai fazer na quarta-feira, a gente vai instruir como é que vocês devem proceder. Mas isso vai ser na quarta-feira, dia 26, às 16 horas da tarde, nós vamos, horário de Brasília, nós vamos fazer essa demonstração em tempo real, aqui, vocês podendo assistir ao vivo, como um robô processa algumas informações
do âmbito do tributário. Tá bem? Nós vamos fazer do tributário, já tenho na cabeça aqui o que nós vamos fazer. Então, na próxima terça-feira, 16 horas da tarde, ao vivo. Vamos torcer que dê tudo certo, porque ao vivo sempre tem aquela história, né? Não tem internet, tem isso, tem aquilo e tal. Enfim, vamos lá que vai dar certo. Tá bom, meus amigos? Então era isso que eu queria colocar para vocês, essa falácia que hoje todo mundo está falando sobre robô. Nossa, inteligência artificial, robotização, RPA, parece que tudo é a mesma coisa, internet das coisas e assim por diante. Está tudo meio misturado. E, na verdade, são coisas diferentes, tem conceitos diferentes. Aqui eu não consigo esgotar todos, né? Em sala de aula a gente sempre tem falado, separado um pouco, pelo menos em grandes categorias, para que as pessoas possam entender o que é inteligência artificial, o que é robotização, o que é RPA, o que é automação, o que é internet das coisas e alguns outros conceitozinhos que a gente utiliza. Mas aí na sala de aula, com o tempo, a gente poder discutir, é uma outra história. Tá bom? Meus amigos, um beijo para vocês, uma excelente semana. Lembrando que hoje nós estamos ao vivo aqui, agora são 19 horas e 18 minutos do dia 18 de novembro. Hoje conseguimos fazer a coluna ao vivo. Vocês sabem que eu fico louco de saudade quando tem coluna ao vivo por conta dessa interação aqui, por conta desses comentários de vocês, por conta dessas brincadeiras todas que a gente faz por aqui, o pessoal dizendo de onde está falando, a Valéria Silva que sempre testa para nós o som, né, que já manda aquele boa noite dela, e daqui a pouco ela diz, ó, som e imagem tá bacana. Então, é sempre muito bacana a gente contar com vocês aí, e fica um desafio, quem é que vai ser o primeiro na terça-feira, dia 26, às 16 horas, quem é que vai entrar primeiro no ar? Será que vai ser a Valéria Silva? Porque nas segundas-feiras ela é imbatível, sempre é ela a primeira. Agora, será que na terça-feira da semana que vem, às 16 horas, ela vai ser a primeira também? Vamos ver. Tá bom, meus amigos? Super beijo e até então a próxima segunda-feira. Tem coluna normal na próxima segunda-feira e na terça, então, a gente vai fazer essa demo da robotização ao vivo aqui para vocês. Beijão e até mais!